Poucos sabem, mas a necessidade de se justificar para um narcisista não é apenas um erro de comunicação, é a armadilha mais antiga da psique humana. O momento exato e fatídico em que a sua luz, o seu precioso éter vital, é usado para alimentar a sombra dele. Este não é um debate sobre a verdade objetiva. É sobre um ritual de poder, um sacrifício involuntário de sua energia psíquica. A maioria dos vídeos e análises superficiais sobre o tema falha miseravelmente ao ignorar a dimensão arquetípica e inconsciente desse jogo macabro. Eles tratam a dinâmica como um problema de fronteiras, quando, na verdade, isso é sobre a sua soberania interior sendo invadida por um parasita da alma. Isso não é ensinado nas escolas, não é discutido abertamente. E a maioria das vítimas, presas na teia da empatia distorcida, ignora que, ao explicar, estão entregando a chave do próprio cárcere. Fique absolutamente fixo nesta tela até o final, porque nos últimos 30 segundos eu vou entregar a frase exata, o código de silêncio alquímico, que quebra esse ciclo de exploração imediatamente e o transforma em uma muralha intransponível. Carl Jung, em seus estudos sobre a projeção e a sombra, nos ensinou uma verdade brutal. O narcisista não vê você, ele jamais viu. Ele enxerga apenas uma projeção, uma tela branca onde ele despeja o lixo do seu próprio self fragmentado. Sua explicação, detalhada e bem intencionada, não é ouvida. É apenas o pincel que ele usa para pintar a imagem distorcida de si mesmo. Se você se sente constantemente exausto, confuso e terrivelmente culpado após essas interações, tenha certeza, um desses 3 mecanismos inconscientes de autodestruição está ativo na sua vida agora mesmo. Quando eu revelar a verdadeira e sombria função da sua compulsão por explicar, você vai entender por que tentar ser lógico com a ilusão do outro é, inevitavelmente, um ato de autodestruição espiritual. Hoje você vai descobrir o arquétipo de poder oculto que o narcisista usa para mantê-lo refém. As 3 estratégias de silêncio ativo, densas e imbatíveis, que blindam sua energia vital instantaneamente. E, finalmente, como reverter esse jogo perverso, transformando o desejo de justificação em uma autossuficiência pura e inabalável. Ao final deste mergulho nas profundezas da psique, vou revelar a chave simbólica que transforma o seu silêncio de derrota percebida em uma arma de soberania autêntica, uma verdade tão poderosa que fará o parasita psíquico recuar para a sua própria escuridão, incapaz de tolerar a sua luz não filtrada. A verdade cruel, o ritual da entrega. A tragédia do indivíduo que se emaranha na dança com o narcisista reside no seu apego desesperado, à noção de que a verdade é uma moeda universalmente aceita. Você, movido pela sua bússola moral interna, pela sua necessidade de coerência e pela genuína dor de ser mal interpretado, acredita que basta desdobrar os fatos, apresentar o contexto, destrinchar a sua intenção, para que finalmente o outro, o receptor, compreenda e valide a sua realidade interna. Isso, no entanto, é o mito da explicação racional, um dos erros mais fatais que se pode cometer no terreno minado das relações. No universo narcisista, a verdade não é um objeto de conhecimento, é uma ferramenta de controle. Quando você se inclina para explicar, quando você se engaja na exaustiva tarefa de provar o seu ponto, de defender a integridade de sua experiência contra o ataque insidioso, você está, psiquicamente, entrando no círculo mágico do outro. Você está oferecendo o seu centro, o seu ego, para ser julgado e, inevitavelmente, desmantelado pela projeção. O narcisista, cuja estrutura do self é oca, gasta a maior parte da sua vida psíquica construindo e mantendo uma persona grandiosa e, simultaneamente, fugindo do abismo da sua sombra.
Essa sombra, repleta de vergonha, inveja e insuficiência, deve ser projetada, expelida, e você, o explicador, torna-se o recipiente perfeito para ela. A sua justificação, carregada de energia emocional e de um desejo legítimo de ser visto, é exatamente o que o narcisista precisa para solidificar a sua narrativa. Se você explica, você admite que há algo a ser explicado. Se você defende, você confirma que há uma acusação válida pairando no ar. O narcisista não busca entendimento, ele busca a vitória simbólica da anulação do outro. Ele quer ver a sua energia derramada, o seu tempo dedicado a desmentir a mentira dele, porque isso confirma para a sua frágil estrutura egóica que ele tem poder. O seu esforço em explicar é a prova de que ele conseguiu lhe desestabilizar. Ele não está ouvindo as suas palavras, ele está medindo a sua reação, ele está calculando o nível de perturbação que ele conseguiu introduzir no seu campo energético. Carl Jung, ao nos falar da alquimia da alma, descreveu o processo de individuação como a gradual integração da sombra, um trabalho árduo e doloroso. O narcisista é aquele que falhou monumentalmente nesse processo. Ele não integra a sombra, ele a terceiriza, e a sua explicação é o convite formal para que a sombra dele tome residência em você. A cada palavra dita em autodefesa, você está cavando um buraco mais profundo de confusão e exaustão, porque a luta não é com um ser humano buscando o entendimento mútuo, mas com um buraco negro psíquico que só se expande ao consumir a sua energia. O narcisista é uma máscara vivente. A máscara, a persona, é a pele social que apresentamos ao mundo. No caso do narcisista, a máscara tornou-se o próprio self, uma casca brilhante e inflada, mas sem conteúdo vivo por baixo. Quando você tenta explicar a sua realidade, você está tentando convencer uma máscara. É como tentar conversar com uma estátua, esperando que ela sinta. A estátua, no entanto, só reflete a luz que você projeta. Se você projeta desespero, ela reflete indiferença. Se você projeta lógica, ela reflete confusão intencional, o famoso embaçamento mental, o gaslighting. O erro fundamental reside em um desejo arquetípico, um impulso quase religioso de reconectar o que foi cortado. Você deseja que o outro reconheça a sua humanidade, pois a sua psique anseia pelo espelhamento, pela validação. Você quer que ele diga, eu vejo você, e sua dor é legítima. Mas o narcisista, por definição, não tem a capacidade de espelhamento genuíno, pois isso exigiria que ele saísse do centro do seu próprio universo, o que é estruturalmente impossível para ele. Ele está preso na sua própria caverna, vendo apenas as sombras das suas próprias necessidades. Entender essa dinâmica é o primeiro passo para a libertação. Não se trata de convencer, trata-se de retirar o objeto do convencimento. A sua explicação é o objeto, é a oferta no altar da projeção. Quando você a retira, o ritual de poder cessa. O silêncio, nesse contexto, não é apenas a ausência de som. É a presença maciça do seu self soberano, a afirmação inabalável de que a sua realidade não requer a aprovação externa para existir. É a declaração de que a sua luz é auto-iluminada e não depende do reflexo distorcido de um espelho quebrado. A anatomia da projeção e o espelho quebrado. Para compreender a profundidade do silêncio como resposta, devemos primeiro explorar a arquitetura da projeção, conforme ensinado por Jung. A projeção é o mecanismo pelo qual a psique nega conteúdos inaceitáveis de si mesma e os atribui ao mundo externo, especialmente a outras pessoas. O narcisista não é apenas alguém que se admira demais. Ele é alguém que odeia demais o que há de mais fraco, imperfeito e vulnerável em si mesmo. Essa sombra massiva e rejeitada não pode ser mantida sob o tapete indefinidamente. Ela deve ir para algum lugar, e esse lugar
é você. Quando o narcisista o acusa de ser egoísta, irracional ou desonesto, ele não está descrevendo o seu comportamento. Ele está confessando involuntariamente a sua própria sombra. Ele está projetando. Quando você, com todo o seu arsenal lógico e emocional, se lança no ato de explicar por que você não é egoísta, você está inconscientemente concordando em segurar o saco de lixo psíquico dele. Você está aceitando a projeção. E o que acontece quando você aceita a projeção? Você entra no que Jung chamaria de participação mística, uma fusão inconsciente onde os limites entre o self e o outro se dissolvem. Você começa a duvidar da sua própria sanidade. A confusão que você sente não é um acidente, é o objetivo, é o resultado da energia vital que você gastou tentando separar a sua verdade da mentira dele. Essa confusão é o narcisista ganhando. É o triunfo da ilusão sobre a realidade interior. O narcisista opera a partir de um complexo de superioridade compensatório. Ele precisa que o mundo gire em torno da sua grandeza percebida para evitar o colapso no abismo da sua insuficiência. A sua explicação, detalhada e compassiva, é percebida por ele como uma ameaça existencial. Se você prova que ele está errado, a máscara cai e o abismo ameaça engoli-lo. Portanto, ele não pode permitir que você esteja certo. Sua explicação será recebida não com escuta, mas com escalada de ataque, com a introdução de novas variáveis, com a distorção do passado, tudo para manter a integridade da sua persona inflada. O custo dessa manutenção é a sua alma. Os 3 mecanismos inconscientes da justificação. A compulsão para se explicar não é um defeito de caráter, mas a manifestação de 3 profundos impulsos psicológicos que são explorados implacavelmente pelo narcisista. Primeiro mecanismo, a busca arquetípica pelo espelhamento. Desde o nascimento, a psique humana anseia pelo reconhecimento. Queremos ser vistos, validados e espelhados, uma necessidade primária que estabelece a nossa identidade. Quando o narcisista distorce a sua imagem, ele nega esse espelhamento. A sua explicação é a tentativa desesperada de forçar o espelho a refletir a sua imagem real. Você gasta energia tentando ensinar o outro a ser um espelho funcional. Isso é exaustivo e inútil. O narcisista é um espelho rachado. Ele só reflete a sua própria fragmentação. O esforço é investido em algo que não tem a capacidade de retorno. Você implora por validação que só pode vir de dentro. Segundo mecanismo, a armadilha da culpa original. A maioria das vítimas de narcisismo carrega uma ferida profunda relacionada à culpa ou à inadequação, muitas vezes plantada em experiências primárias de vida. O narcisista, com uma precisão cirúrgica, aciona essa ferida. Quando ele o acusa, ele não está falando sobre o evento atual. Ele está tocando na sua culpa original, no medo de ser inerentemente falho ou inadequado. Sua explicação é a tentativa de provar que você é de fato bom, decente e inocente. Você está tentando reescrever um roteiro interno que foi escrito muito antes do narcisista aparecer. Ao explicar, você aceita o papel de réu no tribunal dele. E no tribunal do narcisista, a única sentença possível é a condenação. Porque o papel de juiz o alimenta. A única maneira de escapar é se recusar a entrar no tribunal. Terceiro mecanismo, a ilusão de fechamento. O ser humano detesta a ambiguidade e o caos. Desejamos o fechamento, a conclusão lógica, a amarração das pontas soltas. A interação narcisista é projetada para ser um ciclo de caos. Eles iniciam o conflito, infligem a ferida, observam a sua reação, sua explicação e se retiram sem dar o fechamento. Você explica na esperança de que, ao expor a lógica, a situação se resolva, o loop se feche e a paz retorne. Mas o narcisista não quer fechamento. O caos é a sua zona de conforto. O conflito é o seu alimento.
Sua explicação alimenta o ciclo, fornecendo novos dados, novas contradições e novas energias para o próximo ataque. Você está jogando xadrez com alguém que quer apenas virar o tabuleiro. O silêncio como arquétipo de soberania. Se a explicação é a entrega do self, o silêncio deve ser a afirmação inabalável da soberania. Não estamos falando de um silêncio passivo, de uma retirada covarde ou de uma punição infantil. Estamos falando do silêncio alquímico, o nigredo transformado em albedo, o momento de não ação que contém a maior força de todas. Jung falou da importância de encontrar o seu centro, o self, que é o ponto de totalidade e autoridade dentro da psique. Quando você se recusa a explicar, você está retirando o seu self da arena de batalha externa e o ancorando firmemente nesse centro. O narcisista se alimenta do drama, da reação, do eco da sua voz, implorando por justiça. Quando você entrega o silêncio, você entrega o nada. E o nada é o que mais assusta o vazio narcisista. O silêncio ativo é a recusa em participar da projeção. É dizer, sem palavras, que a realidade do outro é irrelevante para a fundação da sua própria. É a declaração de que a sua verdade é autoevidente e não depende do reconhecimento dele. Isso é um ato de poder psíquico profundo. Imagine a interação como um cabo de guerra. O narcisista puxa a corda, a acusação, a distorção. Sua explicação é você agarrando a corda e puxando de volta, investindo toda a sua força vital na disputa. Se você solta a corda, o narcisista cai de costas, não pela sua força, mas pela ausência da sua participação. O silêncio é soltar a corda. O que ele fará com a acusação dele? Ele terá que lidar com ela, ou mais provavelmente, projetá-la em outra vítima, porque ela não ressoa em você. O narcisista precisa da sua voz para que o teatro continue. Ele precisa da sua dor, do seu choro, da sua racionalidade desesperada. O silêncio é a interrupção da peça. É o fechar das cortinas no meio do ato. Isso não apenas frustra o narcisista, isso o desorienta profundamente, pois ele está programado para o confronto e a extração de energia. A ausência de fornecimento anula a sua existência temporariamente no campo dele. Essa quietude não é fácil. Exige uma disciplina do ego. O ego, ferido, grita para se defender, para limpar o nome, para restaurar a ordem, mas o self, o centro sábio, sabe que a defesa é a armadilha. O self entende que a verdadeira ordem reside em não permitir que a desordem do outro defina a sua paisagem interna. As 3 estratégias do silêncio ativo. A prática da soberania. Para transformar o silêncio de ausência em presença, precisamos de estratégias ativas, não apenas de passividade. Este é o silêncio ativo, o solve et coagula da alquimia relacional. Primeira estratégia, a parede de vidro incolor. Quando confrontado com a acusação, a distorção ou o ataque, o impulso natural é criar uma barreira defensiva, o que inevitavelmente leva à explicação. Em vez disso, visualize-se construindo uma parede de vidro incolor. Essa parede permite que você veja o outro, mas ele não consegue penetrar no seu espaço. O vidro incolor simboliza a neutralidade emocional. Você escuta, você registra as palavras, a acusação, mas elas não são permitidas a entrar no seu sistema límbico, a parte emocional do cérebro. A resposta deve ser curta, fria e sem peso emocional. Não explique o porquê de você estar agindo de determinada forma. Apenas declare o fato ou a fronteira e encerre a comunicação. Exemplos. Entendi o que você disse. Essa é a sua interpretação. Não vou discutir isso. Perceba que nenhuma dessas frases tenta corrigir a narrativa dele. Elas apenas reconhecem que a narrativa existe, mas a deixam flutuando no espaço dele. O poder dessa estratégia reside na eliminação do gás emocional.
Se a sua resposta não for inflamável, o fogo dele se apaga. O narcisista busca a faísca. O vidro incolor não oferece atrito. Ele pode gritar, espernear, insultar, mas sua resposta neutra, a sua parede de vidro, reflete a energia de volta para ele. Não a absorve. Ele se torna o único ator em um palco vazio. Segunda estratégia: o espelho seletivo. Esta é uma técnica mais avançada, inspirada no conceito junguiano de contenção, ou o ato de suportar a tensão dos opostos sem ceder à tentação de resolver o conflito prematuramente. O espelho seletivo não reflete a sombra dele de volta, o que resultaria em guerra aberta, mas sim a sua própria autoimagem distorcida. O narcisista frequentemente o acusa de fazer o que ele próprio faz. Ele projeta a sua desonestidade. Em vez de explicar a sua honestidade, você inverte o foco para a acusação em si, sem se defender. Exemplo: narcisista. Você é completamente egoísta e só pensa em si mesmo. Sua explicação seria: não, eu fiz X, Y e Z por você. O espelho seletivo seria: interessante que você sinta que o egoísmo é o principal problema aqui. Você não valida a acusação, mas foca a atenção dele na emoção que ele está exibindo. Você não está explicando, está apenas fornecendo um leve eco da sua própria desordem interna, sem absorvê-la. O que acontece é um momento de micro-reflexão forçada que o narcisista detesta. O foco dele é tirado de você e momentaneamente colocado de volta na sua própria ferida. Ele não pode se sustentar ali, e o resultado é o recuo, a mudança de assunto ou a busca por uma nova vítima. Você quebra o loop narrativo ao recusar-se a ser o protagonista que ele escreveu para você. Terceira estratégia: a afirmação da verdade silenciosa, a escolha da não relevância. Essa é a forma mais pura de soberania e requer o maior nível de desenvolvimento do self. Significa que a sua verdade é tão inegável para você que a opinião do narcisista se torna estruturalmente não relevante. A explicação é a tentativa de fazer o outro entender a sua relevância. A afirmação da verdade silenciosa é a compreensão de que, se o outro não a vê, o problema é a cegueira dele, não a sua luz. Quando a acusação vier, o movimento interno não é de defesa, mas de ancoragem. Você deve se perguntar: essa afirmação toca o meu self verdadeiro? Minha bússola interna concorda com essa avaliação? Se a resposta for não, o silêncio deve ser completo. Não há necessidade de resposta verbal, mas sim de uma resposta interna. Eu sei quem eu sou, e essa projeção é falsa. Ela não tem poder sobre mim. A força do narcisismo é que ele depende do seu desejo de ser visto. A sua liberdade reside em se contentar em se ver. O silêncio, nesse nível, é a prova de que você não precisa da validação dele para existir plenamente. A não relevância da opinião dele é a sua armadura. O processo de individuação e a recusa em explicar, a jornada para se libertar da necessidade de explicar é, no fundo, a jornada junguiana da individuação. A individuação é o processo de se tornar um ser completo, diferenciado, a união consciente dos opostos que residem em nós. Quando você está preso no ciclo da explicação, você está buscando a sua totalidade na resposta do outro, o que é uma negação da sua própria individuação. Você está terceirizando a sua autoestima, permitindo que a sua identidade seja definida pelo espelho distorcido do narcisista. A recusa em explicar é um ato de profundo heroísmo psíquico, é a recuperação do símbolo. Jung nos ensinou que o símbolo é a melhor expressão possível de algo relativamente desconhecido. O narcisista vive fora do símbolo. Ele vive no signo, na concretude rasa, na literalidade da acusação. Ele não pode lidar com a profundidade arquetípica. Sua dor, sua experiência, seu self, são símbolos complexos.
Tentar explicá-los é reduzi-los a meros signos, o que os torna vulneráveis à manipulação. Quando você silencia a explicação, você protege a integridade simbólica da sua experiência. Você a mantém sagrada, inacessível à profanação do julgamento narcisista. O vazio, que ele não pode preencher. O narcisista está constantemente fugindo do vazio existencial dentro de si. A necessidade de suprimento narcisista, de atenção, admiração ou, paradoxalmente, drama negativo, é o esforço desesperado para preencher essa lacuna. Sua explicação é um balde d'água que você joga nesse poço sem fundo. Ele a engole, mas o vazio persiste e a necessidade por mais se torna imediata. O silêncio ativo, no entanto, coloca o vazio de volta nas mãos dele. Quando você não reage, não explica e não se defende, você está essencialmente dizendo: eu não sou o seu balde. Eu não sou responsável por preencher o seu abismo. O impacto disso é sísmico para a estrutura narcisista. O narcisista precisa de um eco. Quando você silencia, ele ouve apenas a sua própria voz. Ele precisa de uma plateia. Quando você se retira, ele se vê sozinho no palco. O isolamento, a solidão, é a morte para a persona grandiosa. Entenda que o seu silêncio é a fronteira final. É a declaração de que dentro do seu universo psíquico, o narcisista não tem jurisdição. Você não precisa provar a sua existência, a sua bondade ou a sua verdade para quem não tem olhos para ver. A sua energia, o seu tempo mental, o seu precioso éter deve ser reinvestido na construção do seu próprio self, na integração da sua própria sombra, e não na interminável e inútil tarefa de tentar iluminar a escuridão do outro. O que o narcisista busca é a sua reação, pois a reação é a prova do seu poder. A não reação, o silêncio resoluto, é a negação desse poder. Ele pode inventar 1000 histórias, mas se você não der a ele o combustível emocional da sua justificação, essas histórias se desintegram no ar. A mentira, sem o seu contraponto defensivo, torna-se apenas ruído. O resgate do animado anima. No contexto junguiano, a explicação constante pode ser vista como a manifestação de um animado, o princípio masculino na mulher, ou ânima, o princípio feminino no homem, excessivamente ferido, buscando a ordem e o reconhecimento através da luta lógica ou da harmonia relacional. A pessoa que explica demais pode estar sob o domínio de um animado fraco que acredita que a força reside na capacidade de argumentar e vencer logicamente. Ela precisa que a sua lógica seja a espada que corta a confusão. Mas contra o narcisista, essa espada é feita de papel. O silêncio soberano exige que você acesse um arquétipo interno mais profundo, o guerreiro silencioso, aquele que sabe que a batalha mais importante é travada internamente. Sua força não está no que você diz, mas no que você decide não dizer. Está na reserva inesgotável da sua convicção interna. Ao abraçar o silêncio, você está reequilibrando as suas forças internas. Você não está mais sendo arrastado pela tirania da necessidade do outro. Você está praticando a autossuficiência psíquica. Você está se curando da ferida de ter que provar o seu valor para o mundo. Seu valor é inato, a alquimia da solidão e a rejeição do caos. A solidão, no sentido junguiano, é o lugar onde o self pode finalmente ser ouvido. O ciclo narcisista força você a uma constante companhia, um ruído mental interminável de defesas e contradições. Esse caos relacional impede a introspecção e a escuta interna. O silêncio é o portal para essa solidão sagrada. Quando você se recusa a se engajar na explicação, você está escolhendo o seu self em detrimento da relação tóxica. Você está priorizando a sua clareza sobre o caos que ele tenta introduzir. A repetição das acusações e a sua exaustiva resposta criam um loop vicioso, um labirinto onde você se perde tentando encontrar a saída lógica.
A saída não é lógica, é psíquica, é a parada completa do movimento, é a recusa em girar na órbita dele. O narcisista, em sua essência, não consegue suportar a si mesmo no silêncio. Ele precisa do movimento externo, da reação alheia, para sentir que existe. Sua maior arma é a quietude que ele não pode replicar. A tentação de voltar a explicar. A libertação não é linear. Haverá momentos de recaída, momentos em que a velha ferida da culpa gritará por defesa. A tentação de voltar a explicar é avassaladora, especialmente quando a acusação atinge um ponto sensível ou ameaça a sua reputação. Nesses momentos, você deve lembrar-se da verdade cruel. Se você explica, ele ganha. Se você se engaja na defesa, você valida o direito dele de ser o seu juiz. A disciplina do silêncio não é frieza, mas sabedoria profunda. É o reconhecimento de que a sua paz interior vale mais do que a sua necessidade de ter a última palavra. O guerreiro sábio não luta todas as batalhas. Ele escolhe as que valem a pena, e a batalha de convencer o narcisista de que você é uma pessoa decente é, invariavelmente, uma batalha perdida antes de começar. É um poço sem fundo de investimento emocional, sem retorno. O luto pela fantasia da relação. A adoção do silêncio soberano também exige o luto pela fantasia de quem você pensava que o narcisista era e de como você esperava que a relação pudesse ser. A necessidade de explicar está intrinsecamente ligada à esperança de que, com a informação correta, ele mudará. O silêncio é a aceitação final da realidade brutal. Ele não vai mudar. Ele não vai entender. A sua explicação é inútil. Esse luto é doloroso, mas é o preço da sua liberdade. É a queima das pontes que o ligavam à ilusão. Jung falou que não se alcança a iluminação imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. O silêncio é o ato de olhar para a escuridão dele, o egoísmo, a manipulação, a incapacidade de amar, e para a sua própria escuridão, a necessidade de validação externa, o medo do conflito, e aceitar que o contato entre essas duas escuridões não produz luz, mas sim mais confusão. A luz só pode nascer da sua decisão de retirar a sua energia da interação e usá-la para iluminar o seu próprio caminho. O silêncio é a lâmpada que você acende em seu próprio templo interior. A transformação do símbolo pessoal. A explicação constante reduz você ao papel de vítima, de réu, de um ser constantemente em estado de defesa. Seu símbolo pessoal, sua representação arquetípica de quem você é no mundo, fica obscurecido pela fumaça do conflito. Quando você cessa a explicação, o símbolo pessoal pode emergir novamente. Você deixa de ser aquele que está sempre se defendendo e se torna aquele que se move com certeza. Seu símbolo se torna o da autonomia, da firmeza, do silêncio respeitoso. O narcisista perde o poder de definir você. Ele o definiu como o culpado, o incompreendido, o difícil. O silêncio ativo rejeita essa definição. É o ato de reescrever o roteiro da sua vida, sem dar ao parasita um papel. O roteiro é seu, e somente seu. A única linguagem que o narcisista entende. O narcisista opera na linguagem do poder e do controle. Sua explicação é percebida como fraqueza, como submissão à sua autoridade. Ele interpreta o seu esforço como medo de ser rejeitado ou abandonado. A única linguagem que ressoa no vazio narcisista é a linguagem da perda de controle. Quando você silencia, você retira o controle dele sobre o seu estado emocional. Você se torna ilegível, imprevisível e, portanto, menos útil. Essa ilegibilidade é o seu superpoder. Ele precisa entender as suas motivações para manipulá-las. Seu silêncio é um muro de incompreensão que o obriga a confrontar a sua própria inadequação, o que é o seu maior terror.
Ele não pode manipular o que ele não entende. O silêncio não é o fim da comunicação. É o início de uma comunicação mais profunda consigo mesmo. É a escolha de ter uma conversa interna de validação, em vez de uma conversa externa de defesa. A soberania e o fim da necessidade de provar. Lembre-se da estrutura do ego ferido. Ele precisa de provas, de documentos, de testemunhas. O self, a totalidade, simplesmente é. Ele não precisa de provas. A sua justificação é a tentativa do seu ego ferido de provar que você é bom o suficiente. O narcisista, mestre em encontrar as fissuras, ataca essa necessidade de suficiência. O antídoto junguiano é a aceitação paradoxal. Aceite que, na mente dele, você sempre será culpado, inadequado ou a fonte dos problemas dele. E então, liberte-se. A sua aceitação não é de culpa, mas da insanidade da situação. A sua liberdade nasce da aceitação de que o julgamento dele é irrelevante para a sua verdade interna. Ao silenciar a explicação, você está fazendo uma afirmação metafísica. Você está dizendo, minha essência é inegociável e o preço da sua validação é alto demais. É a recusa em vender a sua alma por um momento ilusório de paz que o narcisista jamais pode conceder. A chave final. O narcisista só ganha se conseguir fazer você investir a sua energia na luta dele. O campo de batalha é a sua mente. A arma mais letal que você possui não é a palavra, mas a ausência dela, o silêncio carregado de significado. É o ato de retirar a sua atenção do drama e colocá-la na construção do seu próprio self. O seu silêncio é a sua fronteira mais sagrada. É onde a sombra dele é proibida de entrar. Ao final desta jornada de reconhecimento e soberania, ao entender que a explicação é a entrega do poder, você deve agora internalizar o código de silêncio que anula o jogo imediatamente. Quando a acusação vier, quando a provocação tentar arrancar de você a narrativa defensiva, quando a sua boca se abrir para justificar o seu ser, você deve evocar o símbolo da montanha. A montanha não se move para provar a sua existência ao vento que a açoita. Ela apenas permanece. E a frase final, o código de silêncio que transforma a derrota em soberania, deve ser dirigida a você mesmo, não a ele, mas reverberada no espaço. Eu não vou negociar a minha sanidade por sua conveniência. A partir desse momento, a sua resposta externa deve ser simples, final e intransponível. A única frase que o narcisista não pode usar para se alimentar. O código de silêncio que ele não pode quebrar é: apenas anotei isso. Você não debate, você não explica, você não se defende. Você apenas reconhece o ruído, retira-se e retorna para o seu centro. Você está pronto para aceitar o peso da sua própria soberania e parar de dar ao narcisista o papel de juiz na sua vida? Está pronto para aceitar que o silêncio não é vazio, mas sim a plenitude do seu próprio ser afirmado? O self espera que você pare de buscar a luz no reflexo dele. Se este mergulho profundo nas águas turvas da psique ressoou com a sua própria experiência, se você sentiu o peso da libertação ao compreender que a sua voz não é necessária para provar a sua verdade a quem se recusa a ouvi-la, convido você a um ato simbólico de fechamento. Curta este vídeo como um juramento silencioso à sua nova soberania. Comente abaixo, usando apenas a palavra soberania, para ancorar essa transformação em seu self consciente, selando o pacto de que a sua energia não será mais desperdiçada em tentar explicar a sua luz à escuridão. Compartilhe este conhecimento com aqueles que ainda estão presos no ciclo exaustivo da justificação, para que eles também possam encontrar a força no silêncio ativo. E, finalmente, inscreva-se no canal para continuar a sua jornada de individuação.
pois a verdade mais profunda reside não no que nos dizem, mas no que finalmente ousamos escutar dentro de nós mesmos. A única resposta que importa é a que você dá à sua própria alma, e essa resposta finalmente deve ser: sim, eu sou suficiente. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. O retorno à autossuficiência exige a reintegração dos fragmentos de energia psíquica que foram dispersos e sugados pelo vórtice narcisista. Cada explicação, cada defesa fervorosa funcionou como um dreno, uma saída aberta de vitalidade que o parasita utilizava para sustentar a sua falsa persona. A continuidade da cura reside na vedação desses drenos, na prática rigorosa da contenção energética. Isso implica um olhar impiedoso para o próprio ego e para a sua necessidade viciante de aprovação, ou no mínimo de não reprovação. A sombra do explicador compulsivo é o medo profundo de ser invisível ou de ser injustamente definido. O narcisista é um mestre em explorar a psique que tem medo da injustiça. Ele sabe que a pessoa empática, a pessoa com um forte senso moral, não suporta ser vista como culpada, e é nessa intolerância à má reputação que ele finca suas garras. A grande lição junguiana aqui é a aceitação da contradição e da sombra. Você precisa aceitar que, na mente do outro, a sua imagem estará para sempre distorcida, e essa aceitação é a sua libertação. É a recusa em brigar por uma imagem que você não controla. Você só controla a integridade do seu self, a sua realidade interna. A prática da não explicação é um exercício espiritual de desidentificação. Você desidentifica o seu self da projeção do outro. Quando o narcisista acusa, você é um desastre financeiro, o seu ego ferido corre para mostrar extratos bancários e planilhas. A sua alma, o seu self, deve responder internamente: esta é a projeção de quem se sente fora de controle. O meu estado financeiro real é conhecido por mim e não precisa da validação dele para existir. A separação entre o ruído externo e a verdade interna é a essência da contenção. Essa contenção gera um fenômeno que o narcisista detesta: a indiferença. A indiferença aqui não é frieza emocional, mas a ausência de investimento emocional na narrativa dele. É a percepção de que a mentira dele não tem peso. A indiferença é o oposto do suprimento narcisista, que é a energia da sua reação. Sem a reação, o suprimento cessa, e o narcisista é forçado a procurar alimento em outro lugar, porque ele não pode gerar energia própria. O caminho do herói no labirinto narcisista. A jornada para sair desse labirinto é a clássica jornada do herói, onde o self é o protagonista que deve enfrentar o dragão, que neste caso é a sombra projetada e a compulsão interna de reagir. O primeiro passo da jornada é a iniciação. Você reconhece o padrão. Você entende que a explicação é a porta de entrada para o consumo da sua energia. O teste do herói, a prova de fogo, será manter o silêncio diante da escalada dramática. O narcisista, ao perceber a sua retirada energética, não recua imediatamente. Ele escala. Ele tenta forçar a sua saída do silêncio, intensificando a acusação, o choro, o drama ou a vitimização. Este é o momento mais crítico, a hora da verdade, onde a tentação de explicar para acabar logo com isso é mais forte. Você deve entender que a escalada não é uma tentativa genuína de resolver o conflito, mas um teste de limites. É o narcisista tateando a parede de vidro para ver se há alguma rachadura. Se você responder, mesmo que com uma única palavra defensiva,
a parede cai. O silêncio ativo requer que você suporte a tensão desse teste sem quebrar. É o trabalho de suportar a ansiedade do não fechamento, de aceitar que o caos vai persistir temporariamente, mas que ele não é mais o seu caos. A rejeição do papel de salvador. Muitas vezes, a necessidade de explicar nasce de um complexo de salvador, a crença inconsciente de que você tem o poder de corrigir o outro, de fazê-lo ver a luz através da sua lógica impecável. Essa é uma forma sutil de arrogância espiritual, pois assume que a sua verdade é o único caminho para a redenção dele. O silêncio soberano exige a humildade de reconhecer que cada um é responsável pelo seu próprio processo de individuação. Você não é o terapeuta, nem o juiz, nem o salvador do narcisista. Sua única responsabilidade é para com a sua própria alma e a sua própria integridade. Ao se retirar da função de salvador, você devolve ao narcisista a responsabilidade pelo seu próprio self fragmentado. É um ato de fronteira saudável, a recusa em ser o recipiente alquímico. Na alquimia, o recipiente, vase, é onde a transformação ocorre. Na dinâmica narcisista, o narcisista tenta fazer de você o recipiente onde ele pode despejar os seus conteúdos psíquicos tóxicos. Ele despeja a sombra, a vergonha, o medo e a agressão, e espera que você os processe por ele. Sua explicação é a tentativa de processar esses conteúdos. Você está tentando purificar o que ele jogou em você, mas você não é o recipiente dele. A sua psique não é um aterro sanitário para os resíduos emocionais do outro. O ato de calar é o ato de fechar o recipiente. É dizer, não recebo isso, este conteúdo pertence a você. O silêncio é uma barreira de proteção psíquica que impede a contaminação. Essa é a verdadeira blindagem contra a exploração energética. Se você insiste em tentar processar a dor dele ou a mentira dele, você se contamina e se esgota. O narcisista ganha a batalha da energia. A ética do não engajamento. A ética do não engajamento no trato com o narcisismo é uma ética de autopreservação sagrada. Ela se baseia no princípio de que a sua energia vital é finita e deve ser investida em sua própria evolução. Engajar-se na explicação é um desperdício. É como tentar apagar um incêndio com um conta-gotas, enquanto o outro continua a jogar gasolina. Essa ética exige que você abandone a crença na reciprocidade. Você, como ser empático, acredita que se você for racional e justo, ele será também. Essa expectativa é a sua maior vulnerabilidade. O narcisista não opera sob a ética da reciprocidade, ele opera sob a ética da extração e da dominação. O silêncio é a quebra dessa expectativa. É a aceitação de que a relação é assimétrica e que a sua única jogada de poder é não jogar. É a retirada do seu peão do tabuleiro, declarando o jogo irrelevante. A construção do self sólido. A pessoa que se sente compelida a explicar tem muitas vezes um self com fronteiras permeáveis. A construção do self sólido é o objetivo final. Um self sólido não é defensivo. Ele é autossustentável. Como o silêncio ativo ajuda nessa construção? Ao se recusar a buscar validação externa através da explicação, você força o seu ego a buscar a validação interna. Você começa a criar uma fundação de verdade que não é baseada em evidências que podem ser refutadas ou distorcidas pelo outro, mas sim na experiência imediata da sua própria integridade. A cada momento que você escolhe o silêncio em vez da justificação, você deposita um tijolo na muralha do seu self. Você aprende que a sua paz não depende da compreensão dele, mas da sua autoconsciência. Isso é o oposto do narcisismo, que é a dependência total da validação externa. Você se torna o seu próprio centro gravitacional, e o narcisista, que precisa de gravidade externa para orbitar, perde a atração. A metáfora da porta fechada.
Imagine que cada interação com o narcisista é uma porta. Quando você explica, você abre a porta e o convida a entrar em sua casa psíquica, onde ele pode mover seus móveis, quebrar seus objetos e julgar sua decoração. O silêncio soberano é a porta fechada, trancada com chave. Ele pode bater, ele pode gritar através da porta, ele pode tentar arrombá-la, mas a porta permanece fechada. O barulho dele não afeta a tranquilidade do seu interior. Essa metáfora é crucial. Você deve aprender a proteger o seu espaço interno como um templo sagrado. O silêncio é o guarda-costas desse templo. Ele não negocia a entrada. Ele não justifica porque a porta está fechada. A porta está fechada porque este é o seu espaço e a sua soberania é inegociável. O poder do não resultado. A maioria das pessoas é orientada para o resultado. Queremos que a conversa chegue a uma conclusão, que o conflito seja resolvido, que a verdade seja estabelecida. O narcisista prospera nessa necessidade de resultado, pois ele pode sempre negar o resultado, prolongando a agonia e extraindo mais energia. O silêncio ativo é a aceitação do não resultado. É o ato de dizer: eu não preciso de um resultado desta interação. Eu não preciso que você concorde. Eu não preciso que você mude. Eu simplesmente me retiro. O poder do não resultado reside na quebra do ciclo da esperança. Enquanto você espera um resultado positivo, validação, desculpas, mudança, você permanece vulnerável. Quando você aceita que o resultado será sempre negativo ou nulo, você se liberta da necessidade de tentar. O não resultado se torna a sua maior vitória. É a libertação de ter que jogar o jogo que você não pode vencer. A transformação da dor em consciência. A dor de ser mal interpretado, de ser injustiçado, é real e profunda. Mas essa dor deve ser transformada, não evitada através da explicação. Jung nos ensinou que a dor é o portal para a consciência. Quando você sente a dor da acusação, em vez de reagir externamente, explicando, você deve voltar-se para dentro e perguntar: por que essa acusação específica me dói tanto? Que parte da minha sombra ele está tocando? Ao fazer isso, você usa a dor como um catalisador para a sua própria integração. Você transforma a energia reativa em consciência. Você deixa de usar a dor para alimentar o narcisista, explicando, e passa a usá-la para construir o seu próprio self. A dor se torna o professor, e o narcisista se torna, ironicamente, o instrumento inconsciente que o força a olhar para dentro. Essa é a verdadeira alquimia psicológica. Transformar o chumbo da dor em ouro da consciência. A recusa em ser o eco. O narcisista é o som que busca um eco. Ele lança a acusação e sua explicação é o eco que ele tanto anseia. Se você não ecoa, o som se dissipa e ele é confrontado com o silêncio. O silêncio é a afirmação da sua voz original e única, que não precisa da ressonância dele para se sentir real. O seu valor não é um eco, é a fonte do som. Você não precisa que ele reconheça a sua música para que você continue a tocá-la. O narcisismo, em sua essência, é a doença da falta de self. Ao parar de explicar, você está curando a sua parte que estava contaminada pela sua falta. Você se retira do papel de muleta emocional dele e assume o papel de arquiteto da sua própria alma. A sua ausência de reação é a afirmação mais eloquente e devastadora do seu poder pessoal. Ela diz tudo o que precisa ser dito, sem gastar uma única palavra preciosa em vão. A verdade da sua integridade é sentida, não declarada. A verdade que causa o recuo. A verdade mais aterrorizante para o narcisista é que o mundo pode continuar a girar sem a sua aprovação. Sua explicação insiste que o mundo dele é importante. Seu silêncio afirma que o seu mundo é a única coisa importante. Quando você usa o código de silêncio, apenas anotei isso, você não está apenas dizendo que ouviu. Você está dizendo:
Sua tentativa de me perturbar foi registrada como dado irrelevante e não merece mais a minha atenção ou energia. Essa é a negação do poder mais temida. O narcisista pode tolerar a raiva, a tristeza ou até o ódio, porque tudo isso é energia reativa. Mas ele não pode tolerar a irrelevância, a ausência de impacto. Ele precisa ser o centro, e seu silêncio o força para a periferia. Vitória não está em convencer, mas em silenciar a necessidade de convencimento. A sua cura é o seu ato de revolução. É a única resposta que ele não consegue vencer, porque o silêncio é o espaço onde o ruído dele morre. É a muralha de ouro da sua consciência, impenetrável à sua sombra. A soberania é a recusa em ceder o seu palco. O ato de não explicar é o seu retorno para casa, para o seu self, que sempre soube a verdade, mas foi silenciado pelo medo da injustiça. Agora, essa voz interior é a única que precisa ser ouvida. A sua força reside na quietude, na não-reação. Retirar-se para o seu centro, aceitar a confusão temporária que o silêncio gera no outro e saber que a sua paz não está à venda. Você não negocia a sua sanidade. A frase final, o código que você levará consigo, é o mapa de retorno à sua integridade. Eu não vou negociar a minha sanidade por sua conveniência. E a ação externa é o fecho de todo o drama. Apenas anotei isso. Viva essa verdade e o parasita perde o seu alimento, forçado a recuar para a sua própria escuridão. O silêncio é o triunfo da sua luz. Você agora tem as ferramentas para se tornar a montanha, inabalável e silenciosa, que observa o vento da projeção passar. Não se explique, apenas seja. A explicação é a perda, o silêncio é o ganho. Escolha ganhar a sua paz, a sua energia e a sua vida de volta.